Aos 65 anos de idade, Malaliel teve Jared. Depois do nascimento de Jared, Malaliel viveu mais 830 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 895 anos e depois morreu. Olá, bem-vindos. Este é o comentário bíblico João 8:32. Bem-vindos a mais uma reflexão conjunta. Hoje temos diante de nós um texto que, à primeira vista, pode parecer um bocadinho monótono ou árido. Pois é, exatamente isso. Hoje propomos um mergulho num daqueles textos que muitos de nós temos a tentação de saltar durante a nossa leitura diária. Genealogias. É verdade. Mais concretamente, vamos olhar para o livro de Gênesis, capítulo 5, dos versículos 15 a 17. Na versão A Mensagem, o texto diz-nos algo muito simples e direto, e passo a citar. Aos 65 anos de idade, Malaliel teve Jared. Depois do nascimento de Jared, Malaliel viveu mais 830 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 895 anos e depois morreu. Bom, esse encerramento é muito forte. Se pensarmos bem, se a história de uma vida inteira, com todos os seus altos e baixos, com as suas crises, vitórias, medos e alegrias, se fosse resumida em apenas 3 ou 4 linhas, o que é que ficaria escrito? Essa é uma provocação interessante. Do primeiro momento. A nossa missão neste comentário de hoje é olhar para além da aparente monotonia destes registros genealógicos. Há uma tendência muito natural para considerarmos estas listas como um mero arquivo histórico desprovido de sumo teológico. Um registro de notário quase, não é? Exato, mas elas funcionam, na verdade, como um espelho muito nítido. A intenção do autor bíblico, ao registar estes dados, não é apenas preencher espaço na página, mas sim ensinar-nos algo profundo sobre a passagem do tempo, sobre a estrutura da história humana e, essencialmente, sobre a nossa própria condição. O que nos obriga a olhar para a estrutura deste capítulo 5 de Gênesis com outros olhos completamente diferentes. Porque quando lemos o texto corrido, notamos que é um padrão que não se altera. A cadência é claríssima e repete-se para cada personagem de forma implacável. Sem qualquer exceção. Sem exceção. Temos o nascimento da pessoa, depois a indicação do momento em que gera o seu descendente principal e logo a seguir a referência a uma longevidade que aos nossos olhos modernos é absolutamente espantosa. Estamos a falar de muitos séculos de vida. E por fim o encerramento que referiu há pouco. A frase final de cada ciclo é invariavelmente "e morreu". É um refrão constante. Mas será que o autor bíblico está apenas a ser fatalista ou há aqui um propósito literário e teológico em insistir nesta fórmula para cada um destes homens? O objetivo claramente não é o fatalismo. O objetivo é mostrar onde está a verdadeira prioridade divina na narrativa da humanidade após a queda no Éden. Há um teólogo muito conceituado, o Klaus Westermann, um dos grandes estudiosos que dedicou muito do seu trabalho a analisar os primeiros 11 capítulos do Gênesis, que aponta algo muito interessante sobre isto. O que é que ele diz concretamente? Ele argumenta que esta repetição exata e rítmica é uma ferramenta literária altamente intencional. Cria aquilo a que ele chama um efeito cumulativo. Reparem, na Antiguidade havia outras listas de reis, nomeadamente na Mesopotâmia, onde os monarcas eram descritos a reinar durante dezenas de milhares de anos. Sim, num tom quase mitológico, não é? Exatamente divino, como se fossem imortais. O Gênesis faz o oposto. Apresenta figuras com idades longas, sim, mas bate sempre na mesma tecla no final: a mortalidade. O texto quer que nós sintamos, geração após geração, o peso inegável da mortalidade como uma nova realidade estrutural da história humana. É como se fosse o compasso de uma marcha muito solene. Nasceu, viveu, gerou, morreu. E depois o filho. Nasceu, viveu, gerou, morreu. O que mais surpreende no meio desta marcha é a escala de tempo. Nós estamos aqui a analisar a vida de Malaliel, que viveu 895 anos. São quase 90 décadas de existência. É um número que nos escapa à compreensão. Escapa completamente. Se tentarmos trazer isto para a nossa realidade prática, imaginemos as inovações que alguém que vive quase um milénio poderia ter visto ou até criado. O conhecimento acumulado, as construções que poderia ter erguido, a enorme quantidade de gerações da sua própria família que teria conhecido. Centenas de descendentes, provavelmente. No entanto, o texto varre tudo isso para o lado. O relato não nos diz se ele foi um grande arquiteto, se foi um filósofo ou um líder político. Foca-se apenas na continuidade da vida
e no facto de que essa vida eventualmente termina. Por que é que o texto ignora de forma tão deliberada as realizações individuais destas pessoas? Porque ao omitir esses detalhes daquilo que estas pessoas construíram ou inventaram, o relato sublinha que o acento tónico da existência humana, na perspectiva divina, não está no currículo de obras, não está naquilo que o ser humano consegue acumular com as suas próprias mãos. A prioridade está na relação com a vida e com o Criador. Ou seja, mostra-nos uma marcha contínua através do tempo, sob o peso de uma condição que foi alterada pela separação inicial de Deus. O silêncio sobre essas proezas artísticas ou políticas de Malalel é, na verdade, uma lição profunda de humildade coletiva. É, sem dúvida, mostra que por maior que seja a nossa existência temporal, por mais coisas que consigamos acumular ou construir, o teto da mortalidade é um limite que não podemos transpor pelos nossos próprios meios. O fim terreno acaba por ser o grande nivelador da humanidade. Quer uma vida tenha durado 80 anos ou quase 900, o ponto de chegada físico é o mesmo. Nós lemos estes textos e parece que estamos apenas perante uma lista de nomes que servem de ponte histórica entre Adão e Noé. Mas, na tradição hebraica, sabemos que os nomes raramente funcionam apenas como rótulos de identificação. Nunca são apenas rótulos. Exato. Eles costumam esconder pistas e carregar significados bastante específicos sobre a pessoa ou sobre a época em que ela viveu. Temos aqui neste texto o caso específico do filho de Malaleel, o Jared. O que é que os estudiosos e os linguistas nos dizem sobre este nome em particular e o que é que ele nos está a tentar comunicar nas entrelinhas desta genealogia? O estudo das raízes das palavras hebraicas abre-nos portas de compreensão fascinantes, porque o hebraico antigo é uma língua onde a própria estrutura da palavra conta logo uma história. Se analisarmos o nome Jared, que no original é Yered, vemos que deriva da raiz hebraica Yarad, e esta raiz significa literalmente descer ou descer para. Descer. Isso levanta questões interpretativas muito ricas. A inclusão deste nome não deve ser um mero detalhe geográfico ou um acidente biográfico fortuito, pois não? Não de todo. O nome sugere que há dinâmicas subjacentes a acontecer no tecido da história daquela época. Os teólogos debatem muito o que esta descida representa no contexto mais amplo do livro de Gênesis. Mas a que tipo de descida é que nos referimos aqui? Será uma descida puramente física, no sentido de que a humanidade começou a expandir-se e a descer das regiões montanhosas para habitar os vales e as planícies à medida que a população cresceu? Ou estamos a falar de uma descida num sentido mais sombrio e espiritual? Uma antecipação da degradação moral da humanidade. Exatamente. Uma degradação que poucos capítulos mais à frente vai culminar no relato tão conhecido do dilúvio. As duas leituras têm o seu mérito. E na riqueza inesgotável da literatura bíblica, muitas vezes elas não se anulam, complementam-se. Por um lado, pode refletir o tal movimento geográfico e demográfico de uma civilização em franca expansão. Mas a perspectiva teológica mais forte e mais consensual aponta para o sentido de um declínio espiritual. Um declínio que dita o rumo dos acontecimentos seguintes. Sim, a história humana a partir deste ponto tem uma direção muito clara no texto do Gênesis. Não é um ciclo estático. O nome de Jared funciona quase como um marco quilométrico que indica que a humanidade está a caminhar, está a descer em direção a tempos de grande escuridão moral e de afastamento progressivo do ideal do Éden. O que se torna evidente é que a Bíblia tem múltiplas camadas de leitura. Mesmo um nome numa lista aparentemente monótona está a desenhar o mapa do estado espiritual do mundo daquela época. Isso traz-nos a um ponto de aparente contradição, ou pelo menos a uma tensão muito grande no texto. Porque se olharmos para o contexto imediato deste capítulo 5, nós percebemos que estamos a acompanhar a linhagem de Sete. Não estamos a ler a genealogia de Caim, que no capítulo 4 é descrita de forma muito diferente, como uma linhagem marcada pela violência e pela construção de cidades e armas num ato de rebelião. E de autossuficiência profunda. Exato, autossuficiência. A linhagem de Sete, pelo contrário, é aquela onde o próprio texto diz que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. É, portanto, a linha de pessoas que procura preservar a adoração e que guarda a esperança viva num mundo que, como o nome de Jared sugere, está em evidente declínio.
está a descer. Como é que nós gerimos esta tensão de ter uma linhagem que é fiel a Deus, mas que sofre exatamente o mesmo destino físico que as restantes linhagens rebeldes? Para compreendermos essa dinâmica, é muito útil olharmos para o enquadramento histórico e espiritual da época. O comentário do livro Patriarcas e Profetas, no seu capítulo 6, da autoria de Ellen G. White, capta perfeitamente o cerne desta questão. Ela escreve algo muito profundo. Diz que, embora os homens vivessem muitos anos, a sentença da morte permaneceu. Uma observação que sintetiza tudo. Sintetiza, sim, a realidade de que a graça de Deus e as consequências da condição humana caminhavam ali lado a lado. A promessa original de multiplicação de que a humanidade deveria ser fecunda e encher a terra estava a cumprir-se ativamente. Eles continuavam a gerar famílias, a criar filhos, a transmitir o conhecimento de Deus de geração em geração. A benção da vida florescia no nível que hoje nos custa a conceber. Florescia abundantemente, mas a integridade espiritual de Sete, de Maalalel ou de Jared não revogou a lei natural da mortalidade que entrou no mundo. Isto é um choque tremendo com muitas das nossas concepções modernas. Nós temos muitas vezes, e acho que todos nós sofremos um pouco disso, a expectativa subconsciente que a devoção espiritual deveria funcionar como um escudo impenetrável contra as contingências físicas e as dores da vida. É uma visão muito comum hoje em dia. Sim, se eles oravam, se invocavam o nome do Senhor, se mantinham a chama da fé acesa, seria expectável aos nossos olhos que fossem imunes à falência dos seus corpos. Mas o texto faz questão de dizer vezes sem conta, e morreu. É um banho de realismo que nos ensina que a fé no tempo presente não é uma garantia de imunidade contra a biologia ou contra a nossa temporalidade. É fundamentalmente uma demonstração de enorme maturidade espiritual que o texto nos exige. A narrativa está a dizer-nos de forma muito clara que viver uma vida de fé não significa viver uma vida separada das dores e dos limites da condição humana partilhada por todos. O facto de o autor bíblico registar que esta linhagem fiel acabava inevitavelmente na morte mostra-nos que o foco da redenção não estava em tentar tornar esta existência terrena numa coisa permanente. O plano apontava mais longe. O plano de restauração apontava para um horizonte futuro. A fidelidade destas pessoas consistia em manter a promessa viva durante os muitos séculos que lhes eram dados. Eles sabiam que a verdadeira vitória sobre aquele refrão constante, o "e morreu", não aconteceria na biologia deles, mas sim numa intervenção futura de Deus na história da humanidade. E voltando à questão da biologia e do tempo, os números continuam a ser tão avassaladores que precisamos de parar um momento para os processar devidamente. Se Maladiel teve Jared aos 65 anos, isso significa que ele viveu mais 830 anos depois de ser pai. É uma vida inteira e depois mais 8 séculos. Numa época em que a nossa esperança média de vida ronda aos 80 anos e em que a reforma acontece aos 65, tentar sequer imaginar o que é viver mais 8 séculos depois disso parece obra de ficção. Hoje em dia temos uma indústria trilionária dedicada à longevidade, desde a biotecnologia às dietas e suplementos complexos, tudo para tentar raspar ali mais 5 ou 10 anos ao nosso relógio biológico. A nossa obsessão por adiar o fim. A pergunta que se levanta ao ler este capítulo é quase inevitável no nosso contexto. Qual é o verdadeiro propósito de uma vida tão extensa se a linha de chegada não se altera a um único milímetro? O capítulo 5 de Gênesis não é apenas um registro de curiosidades biológicas da antiguidade. Ele tem uma função eminentemente pedagógica para nós hoje. Ao colocar-nos perante números tão vastos, convida-nos a relativizar o nosso próprio conceito de tempo e a perceber a diferença abissal entre o tempo humano e o tempo divino. A tal questão da perspectiva. Exatamente. O ponto central é que longevidade, por mais extensa e impressionante que seja, não se confunde com eternidade. Um milénio de vida adia o inevitável, claro, mas não altera a natureza finita do ser humano. A essência do problema humano não se resolve apenas adicionando anos à nossa existência biológica. O mero acúmulo quantitativo de tempo não tem a capacidade de nos reconectar de forma automática com a fonte da vida eterna. Ou seja, mesmo que a nossa ciência atual conseguisse um avanço milagroso e descobrisse um tratamento que nos permitisse viver os tais 895 anos de Maalalel, no final do dia ou no final dos 900 anos, a última vírgula da nossa biografia continuaria a ser exatamente igual. E morreu. E morreu. A diferença matemática entre o finito e o infinito ensina-nos que qualquer número, por maior que pareça,
esvazia-se por completo perante a eternidade. É apenas um grão de areia a mais na empilheta. Para nos ajudar a consolidar este conceito tão profundo, podemos trazer à nossa reflexão outro texto da autora Ellen G. White, desta vez no livro Educação, no capítulo 17. Nesse contexto, encontramos um contraste que é absolutamente vital para a nossa compreensão cristã do tempo. É um texto fantástico. Ela descreve de forma belíssima que a vida terrena não importa quão longa, produtiva ou grandiosa nos pareça aos nossos limitados olhos, é extremamente breve. É uma mera fração quando comparada com a vastidão incomensurável da eternidade. Isso muda tudo na forma como avaliamos as coisas. Muda completamente a forma como avaliamos o sucesso ou o fracasso de uma vida. O foco desloca-se da quantidade para a qualidade. Deixa de interessar apenas o número de dias acumulados e passa a importar, acima de tudo, o peso moral e espiritual que colocamos dentro de cada um desses dias. Isto obriga-nos inevitavelmente a fazer uma ponte direta para os dias de hoje e para o nosso próprio cotidiano. Se pegarmos nesta lógica literária do livro de Gênesis e a aplicarmos à nossa realidade, o texto transforma-se naquele espelho revelador de que falávamos no início desta análise. Se a biografia de cada um de nós hoje fosse reduzida aos seus aspectos mais essenciais e resumida num parágrafo curto, tal como a de Malalel, o que é que essas poucas linhas revelariam sobre nós? Quais seriam as nossas prioridades expostas naquelas linhas? Exato. Isto não é um exercício para causar desconforto ou ansiedade perante a passagem rápida do tempo, mas antes, para nos oferecer uma clareza que, no meio de todo o barulho e distrações da nossa rotina moderna, raramente conseguimos ter. Essa clareza é fundamental. É fundamental porque nos força a confrontar a grande questão subjacente a tudo isto. O que tem sido feito com o tempo que nos foi concedido? O tempo é, sem dúvida, o recurso mais igualitário e, simultaneamente, o mais efêmero de toda a experiência humana. Nós não controlamos quantos anos vamos viver, mas temos uma responsabilidade diária e inalienável sobre como vamos investir as horas que compõem esses anos. A gestão de cada instante que nos é dado. A genealogia que hoje analisamos pode parecer de facto monótona num primeiro olhar, mas essa monotonia esconde um alerta muito subtil. Ela lembra-nos que as preocupações que hoje nos consomem, a busca incessante por estatuto, as ansiedades com a acumulação de bens materiais, a ânsia de sermos reconhecidos, não vão caber de forma alguma no nosso parágrafo final. O que resiste ao tasto implacável do tempo é apenas aquilo que tem um propósito superior e eterno. E, quando observamos a forma tão despojada e crua como a Bíblia trata uma vida de 895 anos, percebemos que o verdadeiro valor de uma existência humana não se pode medir pelo número de folhas que o calendário deixou cair ao longo dos anos. O impacto autêntico de uma vida mede-se pela profundidade e pelo propósito com que esses anos foram preenchidos de acordo com os princípios do céu. E isto, no fundo, é algo extremamente libertador. Se não somos medidos pelos nossos grandes monumentos ou pela quantidade de dias que vivemos, somos medidos pela sinceridade e pela fidelidade do nosso caminhar diário. A grande transformação acontece quando a nossa percepção do cotidiano passa a estar firmemente ancorada nessa realidade. Se a vida terrena, quer dure 80 ou 800 anos, é apenas o cenário onde nos preparamos para uma existência muito maior, então até os atos mais pequenos do nosso dia-a-dia ganham uma nova dimensão imensa. Uma dimensão eterna. Cada gesto de integridade, cada escolha que fazemos em prol do próximo, cada momento de comunhão sincera com Deus, tem repercussões que ultrapassam largamente a nossa biologia e os nossos dias. É o caráter redentor infundido nas nossas ações que lhes confere um peso que a morte não consegue de todo apagar. A linhagem descrita em Gênesis 5 cumpriu o seu papel de preservar a luz num tempo de escuridão crescente, passando o testemunho de fé à geração seguinte. O grande desafio que nos fica hoje é compreender qual é a nossa parte neste imenso contínuo da história da salvação. E é com base nesta perspectiva luminosa que podemos concluir a nossa reflexão de hoje. A aparente secura destas genealogias convida-nos afinal a olhar para as nossas próprias vidas com muito mais intenção e propósito. A fé diz-nos que chegará um momento na história em que estes registros constantes de mortalidade, em que as repetições implacáveis do "e morreu" deixarão finalmente de fazer sentido e chegarão ao seu termo definitivo. O fim da marcha fúnebre. O fim absoluto,
Não haverá mais uma sucessão dolorosa de despedidas, mas apenas a conclusão maravilhosa de um plano que é muito maior do que nós próprios. O texto de hoje convida-nos a refletir seriamente sobre as nossas prioridades e a fazer uma introspeção sincera e profunda sobre a forma como estamos a preencher o nosso tempo, aqui e agora. Fica aqui o desafio para um momento de silêncio interior para avaliarmos a direção dos nossos próprios dias e as sementes que estamos a plantar. Fiquemos a pensar nisto. Até ao próximo comentário.